Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, 24 de maio de 2022. Estou aqui para gravar mais um vídeo com uma pérola da graça de Deus. Este vídeo é para alertar os incautos, aqueles que ainda são guiados por cegos, enganados pela religião. É um tema bastante polêmico. Esse tema eu quero abordar a questão de demônios, Satanás, diabo, essas coisas que não existem, essas coisas criadas pela religião, que tem apavorado, que tem colocado medo, pavor nas pessoas. E isso faz com que as pessoas sejam cada vez mais aprisionadas neste lugar. Queridos, eu quero ler no livro histórico de Lucas, capítulo 13, versículos 10 e 11, que diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Quem? O Cristo Nazareno. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Esse versículo, ou esses versículos e outros, os líderes religiosos, as pessoas religiosas evangélicas, se apegam a eles para justificar a existência dos demônios, de Satanás, de tranca-ruas, de pombagiras, preto-velhos, etc, etc e tal. E as pessoas acreditam piamente que essas coisas existem. Queridos, há um único Deus, Pai de todos, chamado Pai dos Espíritos, único Deus que reina sobre tudo e todos. Ele é único. Somente Deus existe. Ele não tem adversários, ele não tem inimigos, ele não tem ninguém que possa existir para se levantar contra ele, como a religião ensina, como a religião diz. O inimigo que tinha foi vencido, que era a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Ele venceu a morte. Deus é único. E então, a palavra demônio que eles utilizam, que eles usam para ameaçar as pessoas, foi transformado em um ser espiritual. É isto que a religião fez ao longo dos anos. Criou um ser espiritual. E esse ser espiritual, segundo eles, existem e tenta as pessoas, aprisionam as pessoas. Esse ser espiritual, criado pela religião, ele se acha ou se encontra na vida de muitas pessoas, inclusive dos crentes, daqueles que frequentam esses lugares que se dizem salvos. Os líderes dizem, ensinam, cuidado com o diabo. É o diabo que fez isso, é o diabo que está fazendo isso. O significado, querido, é pensamentos, como tantas outras, como o inferno, num lugar de tormento, que a religião também criou, que na verdade quer dizer sepultura, o lugar para aonde todos nós um dia iremos, o lugar dos mortos. Em Jó capítulo 7, versículo 9, de onde nunca mais vamos subir. Todos aqueles que para lá irão. A igreja chamada dos homens transformou demônio em espírito do mal. Espírito esse que entra nas pessoas, se manifestando nelas, oprimindo-as. E que, naturalmente, então há uma necessidade desses demônios serem expulsos da vida das pessoas. Precisando essas pessoas de uma libertação. Daí que nesses lugares eles fazem culto de libertação. Toda semana há culto de libertação. E as pessoas, elas nunca serão libertas. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus são libertos. São livres.
Por isso que eles são libertos. Mas eles insistem em dizer que as pessoas precisam passar por um processo de libertação. E lá eles oram, lá eles clamam, lá eles invocam, lá eles expulsam, sai, 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 fazem um teatro. E as pessoas acreditam nesse teatro que vem e que muitas das vezes até participam. Então, eles levam a pessoa à necessidade de um exorcista para ser liberta. E é isto que acontece nesses lugares. Quando são manifestados esses demônios, aspas, esses espíritos, aspas, na vida das pessoas. Querido, isso são coisas psicológicas da mente das pessoas. Que fora desses lugares, muitas das vezes, são as hipnoses realizadas pelos hipnólogos que praticam a hipnose. Assim, queridos, então podemos afirmar que isso que acontece dentro desses lugares que eles chamam de igrejas, nos templos religiosos, não passa de um engano. São mentiras da religião, engano criados pela religião, para que os seus líderes possam se destacarem, para que as pessoas possam se destacarem uma das outras e serem chamadas de santos, de que são homens de Deus, mulheres de Deus, são usadas por Deus. Isso dá ibope, dá primazia. Essas pessoas são aplaudidas, são reverenciadas, são paparicadas, e isso gera receitas. Com campanhas de envelopes, com sacrifícios realizados, e tudo isso faz com que cada vez mais esses homens se enriquecem. São os cães gulosos, que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, diz. São os mercenários, que fazem desses lugares verdadeiros comércios, oprimindo as pessoas e as pessoas acreditando nessas coisas como se essas coisas fossem uma verdade. Você é filho de Deus. Deus habita no seu espírito. Testifica no seu espírito que tu é filho dele. Isso que acontece nesses lugares, há uma necessidade por eles de acontecer para que os templos, para que os lugares fiquem cada vez mais cheios e assim gerem para eles mais receitas. Queridos, um certo líder religioso, num programa de TV, eu assistindo, baseado em Lucas capítulo 13, nesse versículo que eu li, ele dizia que esta mulher, ela estava com um demônio há 18 anos. E então, ele se dirigindo ao seu público, disse, se você está com uma enfermidade, isso é um demônio. E eu quero te dizer, se você tiver uma enfermidade, procura um médico, vai se tratar, vai se cuidar, vai se medicar, vai se clinicar. Mas eles dizem que é um demônio. Um demônio que está na vida da pessoa. E então, eles querem justificar isso que está acontecendo com as pessoas. Querido, ele disse mais assim, se for um demônio, eu expulso esse demônio em nome de Jesus. E não é isso que acontece? Principalmente nesses cultos chamados cultos de libertação. Isso não dá ibope? Isso não é o centro da atenção? As pessoas nesses lugares que gostam desses tipos de movimento, e eles então provocam, eles invocam, eles clamam para que essas coisas, na verdade, venham a acontecer. E daí, então,
Quando isso acontece, a pessoa passa a ser o centro da atenção. O destaque dali agora é ele. Porque todas as atenções estão voltadas para aquele fato, para aquele acontecimento. Querido, a verdade é que diabo, Satanás, Exu, Tranca-Rua e outros não existem. São folclores e fantasias, mitos criados que a religião prega e acredita. Trouxeram essas coisas do continente africano para o Brasil e para outros países, aonde há uma ramificação desse sistema religioso. E as pessoas, por não conhecer Deus, acreditam em tudo isto. Não passa de feitiçaria. Essas coisas são obras da carne. Isso mesmo, obras da carne. Isso que você diz ver acontecer nesses lugares. Pegam um pedaço de pau e dê nessas pessoas quando há essas manifestações, segundo vocês, para ver se esse show não acaba logo de imediato. São obras da carne. Isso que se manifesta é espírito de engano, de mentiras na boca deles. O que essa gente precisa é de reinar em vida. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É isto que está faltando na vida dessas pessoas. Essa gente precisa de reinar em vida. Essa gente precisa de deixar de acreditar nessas coisas. Deixar essas práticas que acontecem dentro desses lugares, ensinando mentiras. E mais mentiras, tais como que Cristo um dia virá. Eles estão ensinando para essas pessoas lá dentro desses lugares que o inferno existe, como nós sabemos e já dizemos o que é que significa a palavra inferno. E que todos nós vamos para o inferno, lugar dos mortos. Mas as pessoas acreditam que se elas não ficarem frequentando esses lugares, participando de cerimoniais, cumprindo ritos, rudimentos dos homens, elas irão para o inferno. Por isso que elas estão fazendo, aspas, essas obras que elas dizem que têm que fazer, obras essas que elas chamam de obras de Deus. Querido, assim como o diabo, como um ser, não existe, porque o diabo, a palavra diabo significa opositor, aquele que se opõe. Um dos 12 era o diabo, o Cristo Nazareno o disse, porque havia de traí-lo, se opunha ao Cristo Nazareno. Esse é o significado. Mas eles dizem que é um ser espiritual. E esse ser está ao derredor das pessoas querendo tragá-las. É isso que eles falam, é isso que eles dizem, e as pessoas acreditam. Querido, Paulo os chama de meninos. Paulo os chama de meninos. Essas pessoas precisam crescer. Elas continuam tomando leite ao contrário de alimentos sólidos. Elas precisam crescer e reinar. Serem espirituais e não mais carnais.
Os filhos, quando praticam o mal, sabe o que acontece? Vem sobre ele a correção. É isso que acontece. E não esse espírito do mal, que eles dizem estarem na vida das pessoas, daqueles que estão distantes de Deus, daqueles que não pertencem a esses lugares. O filho, quando ele não obedece, ele é corrigido. Vem sobre ele a correção do pai. O pai o corrige. É isso que acontece. E os que não são filhos ficam por aí aprontando, sem correção, sabe por quê? Porque são abastados. Mas quando é filho, ele é corrigido pelo pai. E não é isso que o pai faz com o filho, permitindo que um demônio, um diabo que não existe, fique alojado na vida do seu filho, até que um desses que se dizem líderes espirituais venha expulsá-lo, venha tirá-lo da vida dessas pessoas. Esse é um dos maiores enganos da religião. Uma farsa da religião, uma mentira da religião. O diabo como ser. O inferno como um lugar de tormento. Fica aí esta palavra. Reflita sobre tudo isso. Examina as escrituras. Examina a palavra. Permita que você, como filho, seja guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Não dê ibope a essas pessoas. Não deixe que essas pessoas brinquem com você. Que lhes dirijam palavras a você, afirmando a existência de seres como diabo, como Satanás, como tranca-rua, como pombagira, etc, etc e tal. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Ninguém te arrebata das mãos de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Você é dele. Ele te escolheu primeiro, ele te amou primeiro. Você pertence a ele. E então, quando um filho de Deus, ele desobedece, ele sofre a correção do pai. E a correção do pai não é essa. Não são os espíritos demoníacos, satânicos, que venham atormentar a vida dos filhos de Deus. Isso é uma mentira, é um engano da religião. Essas coisas não existem. Eu quero terminar dizendo, inferno não existe. Diabo, Satanás, seja lá o nome que for, não existe. O único que existe é Deus, Pai dos Espíritos, soberano, que reina sobre tudo e todos e que nada foge ao controle das suas mãos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem controla tudo e todas as coisas. Nada sem Ele foi feito. Deus fez tudo. Até o mal, Deus criou o mal. Como Ele criou o bem. Ele sabe o que faz, pois Ele é presciente. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é único. E é este Deus único que nos governa, que tem a nossa vida sobre o seu controle. O que passa disso é balela. O que passa disso é engano. O que passa disso é mentira. E então eu afirmo com todas as letras, essas coisas não existem. São criadas pelas religiões, aonde tem levado muitas pessoas para o engano. Fica aí esta palavra. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.